Cora Ronald, de que falaremos hoje em Pedicora? Dos nossos amigos íntimos, as inteligências artificiais. Olha, sabe aquela inteligência artificial de 2025? Essa era a inteligência artificial da sua avó. Hoje, outra coisa. Vem. Sabe, Cora, eu estou com um pouco a impressão de que, para mim, a transição de mente está se concretizando. Enfim, eu estou deixando de ser uma pessoa do gênero GPT e passando por uma pessoa do gênero Claude. É mesmo radical assim, é? Não é radical. Eu faço de tudo, tenho uma mente aberta, entendeu? Tem o espacinho do Gemini, tem o espacinho do GPT, mas Claude ocupa boa parte da minha atenção. Por quê? De longe das três grandes, é a mais agêntica, por assim dizer. Eu uso cada vez menos o chat, inclusive. Eu continuo usando o chat para muitas coisas, para conversas e tal. Esse componente chat das inteligências artificiais, mas cada vez mais a IA é para resolver coisas para mim. Eu vou entrar em mais detalhe, mas deixa eu te contar uma coisa que eu consigo fazer com o Claude. E que, por acaso, hoje eu fiz. E não deu certo completamente, mas apenas porque... Eu vou te explicar. Eu não sou daqueles homens que não gostam de ir a médico. Mas tem uma coisa que eu não suporto fazer. Marcar coisa. Eu também detesto. Eu odeio marcar. Então eu fico procrastinando. Não, eu vou no cardiologista semana que vem. Não vou na outra. Vou na terceira. Aí você sai do médico, tem uma pancada de exames para fazer. Isso é o pior. Entendeu? Eu não tenho problema com agulha. Eu não tenho problema com nada disso. Eu tenho problema com marcar. Eu tenho problema com o telefone. É horrível. É coisa do século XX, né? Você tem que falar com as pessoas para resolver. Não, e você nem no caso dos exames, você nem fala com as pessoas, né? Porque você liga para o laboratório. Você fala com uma máquina. Você fala com a máquina, agora a máquina quer que você diga sim ou não para uma lista de exames que você não está nem concentrado para perceber. É péssimo. Hoje eu tinha 3 ultrassons para fazer, para marcar. Eu não tive dúvida, Cora. Peguei os PDFs, minha médica mandou, minha endócrina mandou uns PDFs, a Renata. Peguei aqueles PDFs, joguei no Claude e, olha, eu vou sempre no laboratório tal, marca para mim. Marcou? Foi no site do laboratório. Descobriu qual é a unidade que é perto da minha casa. Entrou, fez todo o processo. Ao final, se virou para mim e falou: você me desculpa, eles não permitem marcar no site, mas se você quiser, eu abro o WhatsApp web e já boto a mensagem do que você quer fazer. Por favor. Pronto. Quer dizer, você só apertou a setinha do WhatsApp? Eu só apertei a setinha do WhatsApp, porque ele ainda não controla o WhatsApp. Gente, Cora, é maravilhosa essa. Então tá virando uma coisa que realmente você pode se virar e falar: pega a receita tal que tem no meu computador, entra no site do supermercado e compra para mim os itens. Você sabe que eu tô achando ele... Já está funcionando, entendeu? Ou falta uma vírgula para funcionar. Eu tenho usado bastante o Claude, eu tenho usado bastante o Grok e o Gemini, porque eu estou querendo ver onde estão as diferenças entre essas IAs. E eu estou achando o Claude mais sensato, de uma certa maneira, digamos, o menos fanfarrão. Ele é mais seco. No seguinte sentido,
eu fiz uma ou duas perguntas para ele sobre alguma coisa e ele me disse, não tenho certeza, então não vou responder. Eu achei isso tão maduro e evoluído. Não, eu te dou um outro exemplo do que eu fiz por esses dias com o Claude. Eu escrevi ontem, para a edição de ontem do Ponto de Partida, uma análise do VDEM, que é um índice que mede qualidade de eleição, um índice sueco, né? Na verdade europeu, mas a sede em Gotemburgo, então sueco. E eu tinha alguns relatórios do VDEM, mas eu não tinha todos, e eles emitem relatórios desde, sei lá, 2014, 2015. Não, acho que até um pouco antes. Eu não tinha todos. E tem outras duas organizações que emitem esses relatórios. Uma é a Freedom House, que é organizada por um cara que foi meu professor, que é o que eu acompanho há mais tempo, e tem a Economist Intelligence Unit, da revista Economist. Tanto a Freedom House quanto o VDEM são ONGs, então você tem todos os relatórios lá no site, você tem que abrir as páginas e baixar os PDFs. A Economist não, ela distribui esses relatórios, mas você não tem um site claro do qual você baixa. Eu cheguei para o Claude e falou, nessa pasta aqui no meu computador estão os relatórios do VDEM e da Freedom House que eu tenho. Eu não tenho todos, mas ali estão os que eu tenho. E eu não estou com nenhum relatório, nenhum PDF do relatório de democracia da Economist. Baixa o que eu não tenho para mim. Sensacional. Ele foi nos sites, encontrou. Que ótimo isso. E como não tinha no site da Economist, ele foi buscando na web, encontrou um na Grécia, um segundo na Iugoslávia, um terceiro num site italiano, um quarto não sei onde. Ele foi encontrando, tinha um quinto que estava num blog, porque as pessoas receberam e foram publicando. Sim. Ele foi encontrando e foi baixando. E quando eu olho, está lá no meu computador, isso demorou umas 2 horas, tá? Do computador pesquisando, não é uma coisa rapidinho, não. 2 horas depois, estavam organizadinhos, cada um na sua pasta, todos os relatórios. E aí, como estavam todos os relatórios lá, eu comecei a fazer uma coisa que eu já faço há algum tempo, que é, só com base nesses relatórios, eu quero que você me explique tal coisa. Agora eu quero que você me explique tal outra coisa. Por que tem essa diferença aqui e não tem ali? Por que... Aí é aquela coisa de inteligência artificial que a gente faz. Mas a diferença é que em outro tempo eu teria que manualmente catar esses PDFs. Não existe mais isso. A quantidade mesmo de trabalho que... E isso é uma transformação que é muito recente. Olha, eu estou tendo umas experiências interessantes com o Claude. O Gemini eu estou achando muito parecido com o ChatGPT, em termos de resultado. O Grok é o que eu estou achando mais livre. Quer dizer, se eu quiser abrir um negócio que está com paywall, se o Grok não abrir, ninguém abre. Mas livre você quer dizer mais pirata, né? Eu digo para ele, abre isso aqui para mim. Tipicamente é o Financial Times que eu quero, uma coisa assim, que são uns paywalls muito tinhosos. Ele diz, eu não posso fazer isso porque isso é uma coisa ilegal, mas se você for nesse site aqui, aí eu não consigo, não deu certo. Aí ele diz assim, então vou ver o que tem por aí sobre isso, e aí ele te faz um resumo do que é aquilo. Enfim, é interessante para essas coisas. Mas o Claude tem uma coisa seca, e é o que eu diria que tem mais personalidade entre eles, na correlação entre eles. Quer dizer, os outros têm uma linguagem mais ou menos parecida entre si, o Claude é o único que foge disso. Eu fiquei conversando longamente com o Claude sobre perfumes. Essa semana que eu descobri uma coisa sensacional. Eu comecei a conversar com ele quais são os meus perfumes favoritos. Fiz um histórico do tipo de cheiro que eu gosto, dos perfumes que eu já usei na vida. E ele faz uma correlação fenomenal entre um perfume e outro. Isso é o mesmo perfumista, claro, você vai sempre atrás dele.
etc. Que interessante, ele percebe o seu gosto pelo perfumista. Pelo perfumista, que é o Helena, que é um dos maiores perfumistas do século, né? Fez o Jardins do Hermès, fez uns perfumes absolutamente fenomenais. Você é uma pessoa que conhece perfumistas, né, Cora Honey? Porque estou surpreso, ora pois. Mas, enfim, então ele foi fazendo essa correlação. Aí eu digo, desses perfumes novos que tem por aí, o que é que eu gostaria? Aí ele me diz, olha, baseado no teu histórico, sei lá, o da Adriana, eu acho que você gostaria desse, daquele, não sei o quê. Eu aí disse para ele, olha aqui, me diga, porque a Granado, tudo isso começou porque a Granado estava com os descontos de 30% por causa da Semana do Consumidor, e aí, bum, você entra lá, mas aí você não conhece as fragrâncias, né? Uhum. Então eu digo para ele, qual é o que eu gostaria aqui? Aí disse, você pode comprar esse erro, esse daqui pegue 2 logo de uma vez. Ele é assim, tipo, uma grita, mata, a outra esfola. Aí daqui a pouco eu pergunto para ele, olha aqui, você acha que eu ia gostar de, sei lá, Citrus Brasilis ou sei lá o quê? Ele disse, claro que vai. Tá bom, daí eu perguntei para ele várias outras coisas que não estavam relacionadas com perfume, que eram coisas de trabalho, coisas disso e daquilo, não sei o quê. 2 horas depois, ou no dia seguinte, o quê? Eu vou ter, você acha que eu gostaria do Citrus? Aí ele me diz, eu já te respondi essa pergunta. Aí eu disse... Você já me perguntou isso antes. Exatamente, eu fiquei me sentindo uma velha gaga. Eu disse, me desculpa, mas é que... Isso foi em outro chat? Foi em outro chat, não foi no mesmo chat. Não foi. Você abriu uma janela nova e voltou ao tema. Uma nova janela. Bom, porque o perfume tinha ficado há 3 dias atrás, ou sei lá quanto tempo atrás. Aí eu disse para ele, mas é porque está no carrinho. Eu não fechei aquele carrinho. Então. Ele disse, então está esperando o quê? Fecha o diabo do carrinho. Não falou o diabo. Ele disse, fecha aquele carrinho, compra. Olha, eu preciso de alguém que seja determinado assim, para me dar instruções. Então, eu fui lá e, comprei. Mas a coisa dos perfumes que ele foi me sugerindo foi muito engraçado, porque ele me sugeriu perfumes que, na verdade, eu usei a vida inteira, que eu usei ao longo da vida. Claro que eu não contei para ele todos, nem porque eu nem conseguia me lembrar, mas a margem de acerto dele foi sensacional. Sensacional. E vou te dizer um outro uso para inteligência artificial. Eu fui a um aniversário no sábado de um amigo meu, digo, olha, eu quero levar um perfume para o meu amigo. Qual é que você recomenda? Digo, ele é um homem de 70 anos, ele é um embaixador, ele serviu no Vietnã, ele serviu no Egito, ele serviu na Índia, ele mora de frente para o mar. Tudo isso são referências importantes em termos até de quem você está falando. De cheiros. Pois é. Eu digo, é um homem culto, é um homem sofisticado. Enfim, contei tudo. Ele disse, olha, o perfume ideal é esse aqui. E me explicou por quê. Aí ele diz, isso aqui tem uma certa referência oriental, mas esse cardamomo era muito usado quando vocês eram jovens. Quer dizer, ele entendeu que somos da mesma geração e isso traz boas lembranças olfativas e afetivas para as pessoas e tal. Entendi. Então você pode... E o embaixador gostou do perfume? Eu ainda preciso saber disso. Eu vou fazer essa enquete em breve. Mas é muito engraçado porque de repente me ocorreu, você pode pedir para a inteligência artificial escolher um presente. Aquelas pessoas que você não sabe o que dá, pessoas impossíveis de dar presente, ele diz. Então, eu resolvi testar ele com minha mãe. Minha mãe tem 102 anos de idade. O que é que você dá para uma pessoa de 102 anos de idade? Que tem tudo. Eu não sei. E ele faz uma análise maravilhosa.
Ele diz, olha, nessa idade o que importa realmente é o afeto, é o cuidado, sensações que você pode trazer. Aí ele me recomenda uma almofada térmica maravilhosa, que eu nunca teria pensado. Um cobertor, sei lá das quantas. Uma coisa sensacional, ele pensa no problema. Muito interessante. Né? Muito interessante. E são coisas que funcionariam. A gente está, sabe, Cora, entrando... Eu desconfio que a maior parte das pessoas que nos assistem ainda não começaram a entrar nesse mundo de inteligência artificial, daquilo que a gente chama de inteligência artificial agêntica. Eu tenho usado bastante o OpenClaw. Eu estou particularmente interessado no OpenClaw, que é aquele meu robozinho, Sim. na parte de investimento. E eu instalei o Claude, por causa dessa capacidade que o Claude tem de escrever código, entrar no seu computador e ver coisas, para o Claude ficar vigiando o OpenClaw. E a intenção eu quero que você faça, com o passar do tempo, o melhor sistema de investimento em criptomoeda que você pode criar. E ele está lá corrigindo todo dia. Que sensacional isso, né? Todo dia ele dá uma mexidinha, não, vou ajustar aqui, vou ajustar ali, vou ajustar acolá. E veja, não vi nenhum resultado espetacular, não. Mas eu desconfio que eu vou ver em algum momento. Você vai. Eu desconfio que eu vou ver em algum momento. E no fim das contas, é isso. Dá vontade da gente pegar a carteira de investimento da gente, botar nele e dizer, cuida. Ainda não. Aí eu fico com mais vontade, porque não tenho mais que pensar em nada. Porque o banco às vezes me diz, olha, tem aqui o seu PGBL, ou não sei o quê, tem que mudar isso aqui. E eu não sei, eu não quero saber. Não me pergunte. Eu entendo. O meu ponto essencial não é mais apenas aquele bicho com quem você conversa, ele faz coisas, ele adianta o seu trabalho, você tem que descobrir o que você precisa, o que ele vai mudar na sua vida, mas ele vai mudar a sua vida. E ele adianta a conversa. Eu fiz umas pequenas gravações aqui para o Canal Meio, para o Dia da Poesia. Agora sábado, e depois, como eu sou muito prolixa, acabei fazendo 2 programas, eu tenho um para sábado, outro para domingo. Mas eu trouxe, na verdade, um projeto que se chama Círculo de Poemas, que é uma gracinha, é um clube de assinatura, e todo mês você recebe 2 livrinhos de poema na sua casa e tal. Eu não sabia, não me lembrava mais quando é que isso começou. Pedi para ele me contar, digo, olha, quando é que começou, quantos livros lançou, etc. Aí ele me diz, isso é lindo, é um projeto maravilhoso, ganhou esses prêmios. Você quer que eu te diga quais desses livros você tem na sua biblioteca? Não tinha falado em biblioteca. Claro. Era outra história, ele não sabia. Claro. Isso, ChatGPT ainda não faz, isso realmente é o Claude. Ele é um outro bicho. Ele é outro bicho. E já não é aquela... Sabe aquela inteligência artificial muito antiga de dezembro de 2025? Sim, de outra coisa. Estamos em outro universo. Isso é coisa da inteligência artificial da sua avó. Exatamente. Nos vemos na terça-feira, Cora? Nos vemos na terça-feira. Então, até a terça-feira. Olha, se você cansou da raiva da direita e do auto-engano da esquerda, se você quer saber antes de opinar e de votar, seu lugar é o meio. Se você está aqui, já deu o primeiro passo, o segundo é o meio primo. Quem assina recebe a newsletter mais cedo, a edição de sábado com reportagens feitas com tempo e profundidade, os bastidores de Brasília toda quarta no meio político, a pesquisa Meia Ideia, que é o retrato mensal do eleitor real, primeira mão. E cara, ainda acessa filmes e séries originais do nosso meio streaming. R$15 por mês, você não vai se arrepender.